Quem nunca escutou algo do tipo: ou é bem-sucedida ou tem filhos, os dois não dá. Ou algo como: você quer mesmo fazer isso? Quase não tem emprego. E que tal? Uma mulher nesse curso vai sofrer preconceito. Essas são algumas crenças limitantes muito utilizadas, principalmente em relação à figura feminina. Por motivos pessoais e de força maior, esse nosso episódio não saiu para comemorar o Dia da Mulher. Mas tudo bem, vamos fechar aqui mesmo nesse episódio mais uma crença limitante que nós temos apenas um dia no ano para comemorar e sermos respeitadas. Porque afinal, aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo em Entrosa. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Entrosa e hoje a gente vai falar sobre um bate-papo bem diferente, mas que não deixa de ser cotidiano aqui pra gente, e por isso eu trouxe uma convidada muito especial, a Bárbara Zanon. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você. Bem, hoje o nosso papo vai ser sobre crenças limitantes. Eu acredito que muitos de vocês não devem entender o que é isso, mas são simplesmente crenças cotidianas e sociais que colocam na nossa cabeça, principalmente das mulheres. E eu trouxe a Bárbara porque eu acredito que não tenha ninguém melhor para poder debater esse assunto aqui. Ela que gosta desse tipo de pauta, já podia acompanhar um pouco. A Bárbara me foi recomendada, então a troca foi muito bem feita exatamente para esse episódio aqui. Então, eu já quero começar perguntando para você, Bárbara, o que você entende assim por crença limitante para você contar aqui para os nossos ouvintes? Primeiro, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando. E, em segundo, eu acho que a gente é pautado socialmente, né? Tudo sobre as crenças limitantes. Então, acaba que tudo que a gente vivencia, né, através de ou sensoriais, de forma sensorial, ou até mesmo de forma vivencial, as coisas sobre crenças limitantes. Então, seja você achar que dinheiro é muito difícil de conseguir, seja, nossa, você é mulher, então você não é forte, todas essas coisas que a gente costuma escutar. Então, eu acho que é um trabalho constante que a gente tem de se desconstruir, mas eu acho que isso é um processo muito de desconstrução de nós mesmos e da gente construir as nossas próprias crenças que achamos ser saudáveis, né? Porque muitas das vezes a gente pega crenças que não são da gente. Então, ditos populares são crenças limitantes, coisas que a gente vivenciou, que foram episódios isolados, que a gente acha que são verdades absolutas. E eu acho que o principal que chama atenção sobre as crenças limitantes é porque é um caminho da gente cortar, né? Da gente cortar energia mesmo cerebral. Porque se a gente passa por um momento problemático na nossa vida, a gente torna aquilo dali um padrão. Então, eu fui trocada, eu fui traída, eu fui assediada, então eu não posso usar tal tipo de roupa, eu não posso ter tal opinião, porque isso já aconteceu uma vez. Então, isso é uma coisa que é um fato, é uma verdade absoluta. E não é uma realidade, né? A gente está o tempo todo passando por circunstâncias diferentes, por mais que sejam muitas das vezes bem parecidas. E eu acho que o que dá pra gente agregar bastante é justamente isso, que nós somos responsáveis por aquilo que cocriamos. Então, se eu quero cocriar uma coisa boa, eu preciso condicionar o meu cérebro de que coisas boas vão acontecer. Isso não é nada mirabolante, assim. É uma coisa que a gente realmente se condiciona. Então, o fato da gente conseguir observar as situações como forma isolada e a gente ver que aquilo dali não é uma verdade absoluta, então que a gente pode a qualquer momento retomar o nosso poder pessoal de mudança, eu acho que é a chave, assim, pra gente conseguir ir tirando aos poucos as camadas de crenças limitantes, que, como mesmo você já disse, é um padrão social. Então, é uma construção não só pessoal, mas social também. Inclusive, a gente tem visto aí muito também o poder das crenças limitantes em reality shows, né? Não sei se você acompanha o Big Brother, inclusive não consigo mais acompanhar exatamente por isso, exatamente pelo que você falou, né? Às vezes a gente acaba trazendo crenças limitantes que às vezes não são nossas e a gente quer externar para as pessoas.
A gente tem um caso muito comum aí do Fiuk mesmo, que ele carrega crenças limitantes que não são pra ele, né? Ele aprendeu aí algum momento antes de entrar na casa e ele externaliza isso. Mas também tem muito essa questão da crença limitante ela ser um molde de vida, né? A gente fala, não, a gente é assim, assim acabou, alguém falou em algum momento, e tem uma crença limitante que é muito famosa, inclusive, já trazendo aqui pra poder ilustrar um pouco pra vocês, que é que toda mulher que ela precisa ser bem-sucedida, quando ela quer ser bem-sucedida, ela tem que abrir mão, por exemplo, de ter uma família ou um relacionamento, porque os dois não casam. Ou se, por exemplo, se uma mulher quiser ter uma família, ela não pode ser bem-sucedida. Já ouviu falar desse tipo de crença limitante, não já? Exatamente, assim, inclusive, é uma experiência pessoal que eu tive. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, e muito determinada, e eu nunca quis namorar por conta disso. E acabou que eu me relacionei, né, e tal, com uma pessoa, me relacionei durante 2 anos, e esse relacionamento mudou muitas coisas, desde tornar coisas crenças limitantes também, né, que eu acho que isso a gente também tem que ter em mente, de que, assim, as crenças limitantes, elas sempre vão estar aí. Basta a gente realmente querer contornar a situação e tomar o poder pra gente. Porque, justamente por eu ser uma menina muito dedicada, muito reservada, as pessoas sempre falavam, nossa, porque a Bárbara não vai namorar ninguém, porque ninguém é bom o suficiente pra Bárbara. Isso não é verdade, sabe? Você ser segura de si não exclui o fato de você querer ter uma família, querer ter um relacionamento e de querer pessoas perto de você. E eu acho que o principal também, que eu vejo muito, é justamente isso, mulheres também muito livres. Não só mulheres mais reservadas, mas mulheres também muito livres. Então, tal pessoa nunca vai poder ter uma família, porque ela, sinceramente, só vai sossegar quando engravidar, só vai sossegar quando acontecer alguma coisa séria. E não é verdade, sabe? Nós mulheres somos muito condicionadas a crenças limitantes, né? Porque o homem tem algumas crenças limitantes, que eles, né, óbvio, não são excluídos, isso assola todo mundo. Mas as crenças limitantes dos homens, elas ainda são menores do que a mulher, porque eu acho que a mulher, ela vive o tempo inteiro numa crise limitante, numa crença limitante. Então, eu acho que é muito importante a gente falar da condição da mulher mesmo na sociedade, de que não somos moldes, sabe? Não precisamos, por exemplo, ser uma advogada que veste uma roupa totalmente social e não usa nada colorido. Da mesma forma que eu não preciso ser uma modelo e usar roupas curtas e estar o tempo todo bem, feliz e linda, né, nos padrões sociais. E eu acho que a solidão da mulher que é independente é uma coisa que acontece muito, justamente por conta também da crença limitante das pessoas acharem que a nossa mulher que é independente, ela é uma mulher de fibra, ela não quer ajuda de ninguém, ela não precisa ser amada porque ela já tem as suas próprias convicções. E, gente, não é verdade. E as crenças limitantes estão aí para mostrar que elas acontecem tanto da tensão, assim, da má intenção, quanto da intenção boa também. Às vezes a gente acha que, exatamente, às vezes a gente fica, nossa, eu só vou ser bem-sucedida se eu for uma empresária, se eu tiver muito dinheiro. E, na verdade, não. Às vezes a pessoa pode ser bem-sucedida tendo uma família, vivendo o sonho dela de viajar, de construir um lar e de, sei lá, ter um marido e ficar em casa, ou até mesmo como ficar solteira. Então, acho que tudo isso importa, assim, pra gente conseguir dar autonomia a essas mulheres, né? Conseguir incluir essas mulheres em todos os lugares, mas também entendendo a nossa condição, sabe? De que o que eu quero, o que é meu e o que não é meu. Igual você falou, né, sobre a situação também do BBB. Eu, assim, nunca fui muito de assistir. Eu tentei no ano passado, tentei esse ano, mas pra mim não dá. É muito gatilho, muitas, igual você falou também, muitas crenças limitantes que às vezes a gente acaba internalizando. E eu acho que o lado bom, né, assim, se é que dá pra dizer que tem algum lado bom do que tá acontecendo, é pra gente realmente rever os princípios pré-estabelecidos, né, que a gente acaba construindo socialmente. Então, o que seria a pessoa militante, o que seria a pessoa influenciador, o que seria a pessoa influenciada, o que seria as pessoas canceladas, porque na verdade está todo mundo aprendendo, né? E todo mundo cresceu com padrões sociais. Então eu acho que da gente também entender a nossa condição, o que é nosso e o que não é, como eu já tinha comentado antes, e o que a gente quer verdadeiramente pra gente, e o que é do outro e o que é Sim, nosso. concordo com certeza. E a gente também sabe que mulher praticamente é colocada como uma crença limitante, infelizmente, né?
A gente já nasce com algumas coisas muito arcaicas que, obviamente, a gente está tentando quebrar. Tipo, por exemplo, a gente não pode levantar o tom de voz porque a gente está sendo grosseira ou histérica. Não podemos escolher entre uma família e ser bem, temos que escolher entre uma família ou ser bem-sucedida, entre outras tantas coisas, né? Se você é bonita, você é só bonita e não é inteligente, ou se você é inteligente, é só aquilo. Então são muitas coisas enraizadas e difíceis de serem tiradas, né? E como você falou exatamente, homens também passam por isso, né? A gente tem especificamente o estereótipo aí, ó, que, por exemplo, se é um homem forte, musculoso, ele é insensível ou não é inteligente. Então, são muitas crenças limitantes que a gente convive diariamente. E eu queria saber de você se você alguma vez já se sentiu refém dessas crenças limitantes. Eu acho que diariamente, pra ser bem sincera. E eu falo isso de uma forma bem natural, porque eu acho que o primeiro passo que a gente tem que compreender, né, pra gente conseguir tratar, é a gente entender a situação que a gente tá. Então, por mais que eu já tenha evoluído muito, assim, as minhas crenças limitantes tenham diminuído muito, ainda é uma coisa que acontece muito, assim, de eu ter crenças limitantes e de conviver com coisas que as pessoas também colocam como crenças limitantes. Porque vale também ressaltar que tem todo um padrão não só nosso, né, nosso interno, mas também externo. Então, assim, às vezes você quer fazer alguma coisa diferente, então, principalmente eu que entrei para o curso de ciência política, e muitas das vezes, quando eu falo que eu vou ser uma cientista política, isso quer dizer que eu posso trabalhar ou não na área de política, né, que envolve muitas coisas, mas eu sempre escuto, nossa, mas isso é tão perigoso, mas você não tem medo, você é mulher e você vai estar na política, tipo, e aí? Sendo que, gente, assim, a política, de forma, né, como exemplo aqui, a política é tudo. Então, por que eu teria medo de estar no ato político, de estar em alguma coisa por ser mulher, sabe? É uma crença limitante que as pessoas têm, de que mulher não se interessa por política, de que mulher não sabe sobre política, de que não sabe fazer política, de que só defende os seus próprios interesses, sendo que não é uma coisa que acontece, sabe? De que mulher não é estudada, ou que quando é estudada, igual você falou, não pode ser bonita, ou que se é bonita e é estudada, só sabe coisas superficiais. Então eu acho que assola muita coisa de que o homem, ele sempre é o dono da razão, ele é muito racional, de que ele não chora, de que a mulher ela é muito emotiva, então ela não pode participar de coisas mais práticas. E eu sou uma mulher particularmente muito impositiva dos meus desejos, né? Então, se eu quero tal coisa, eu vou lá e vou batalhar para conseguir alcançar o meu espaço. Então, às vezes, já ouvi dizer até que, nossa, ter uma relação com a Bárbara é muito intimidador, porque ela impõe o que ela quer. Ah, ter uma relação com a Bárbara é muito difícil, porque ela também é muito inteligente, sabe? Então sempre fica naquela camada, ou é muito inteligente, ou é muito decidida, ou até mesmo, ai, nossa, a Bárbara é muito fofa, eu não vou me relacionar porque a Bárbara é muito fofa. Sendo que isso não impede nada, sabe? Do que a pessoa vai se relacionar, do que ela vai trabalhar. E uma coisa também que eu queria trazer aqui, que eu achei muito legal, que eu tava pensando, é que a gente está muito condicionado a estar dentro de caixinhas. Então, o que isso quer dizer? De que se eu sou uma mulher e eu gosto de, por exemplo, falar sobre política, eu sou de um jeito. Se eu sou mulher e gosto de falar sobre saúde, eu sou de outro jeito. Se eu sou uma mulher e gosto de falar sobre, sei lá, espiritualidade, eu também sou de outro jeito. E nunca consegue englobar tudo, porque nós somos seres que, assim, conseguimos englobar a mente, o espírito e o corpo. Então, por que as pessoas não podem falar sobre isso? Por que uma mulher que é advogada não pode gostar de malhar? Ou uma médica pode gostar de, sei lá, coisas esotéricas? Uma coisa não anula a outra, sabe? Assim também como os homens, mas aqui de forma mais específica falando sobre mulheres. Então, eu gosto muito de abordar assuntos sobre política, sobre saúde, alimentação, que eu acho que são coisas muito importantes. Isso não faz com que, ai, nossa, eu tô sendo incoerente, ou ai, nossa, a Bárbara é muito estudada, por que que ela não pode errar às vezes? Então, voltando até o exemplo do BBB, como as pessoas estão ali o tempo todo e não permite erros, não conversa, fala que tá ali para ensinar as coisas, mas na verdade está para julgar. Então, eu acho que para a gente conseguir se ajudar, a gente como sociedade, a gente como pessoas, indivíduos, a gente precisa ter esse diálogo e entender o que realmente é necessário a gente ter. Então, tipo, pautas super necessárias como o feminicídio ou a questão racial, mas também o que não é tão necessário. De um erro que a pessoa teve, de sentar e conversar e de abraçar aquele erro, de abraçar aquela crença limitante. Porque às vezes o homem também, que é agressivo,
ou a mulher que é muito insegura, é um padrão limitante que ela tem, sabe? É uma crença limitante que ela tem. Porque isso foi instaurado nela. Então, muitas das vezes passou por relacionamentos abusivos várias vezes. Então, uma mulher insegura, que não consegue impor suas vontades. Ou até mesmo um homem que é muito agressivo, passou por, sei lá, situações de que o pai era agressivo e ele não era tão agressivo e o pai chegou e falou: ai, nossa, você precisa ser assim porque você é homem, não pode chorar, tem que impor, não sei o quê. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e conversar muito sobre isso. Conversar muito. Eu não sei quais são, né, no caso das crianças limitantes, mas a minha principalmente é essa questão de saúde também, questão da relação das mulheres, de eu precisar ser talvez, às vezes, mais maleável, sabe? Que na verdade é um padrão também social. Então, acho que é super importante a gente falar sobre essas coisas e conseguir distinguir o que é nosso, o que não é, como acho que é a coisa que eu mais estou falando nesse episódio, mas é porque é uma verdade, assim. Sobre essa questão, assim, das crianças limitantes, né, que você até jogou um pouco a bola pra mim, eu sinto dizer que eu acho que eu cresci muito com um tipo de criança limitante, muito também do meu ensino médio, sabe? De, tá sempre ali no ambiente competitivo, porque era um colégio técnico. Inclusive, eu já até comentei isso em um outro episódio que a gente estava conversando sobre o ensino médio, e que eu acho que foi com essa carga tão grande pra faculdade, e não só em questão de ensino comigo mesmo, de sempre sentir que eu, por ser mulher, sempre tenho que estar me esforçando um pouco mais pra fazer as coisas, sabe? Do que, por exemplo, um homem faria. Tanto que eu acho até engraçado porque às vezes eu tenho algumas conversas profissionais assim com o meu namorado e eu vejo que ele se porta totalmente diferente em relação ao trabalho dele do que como eu me porto, questão de cobrança, de sempre querer estar fazendo melhor. Por exemplo, eu tenho certeza que se ele, por escolha própria, tipo, falar assim, não preciso fazer uma hora extra, ele vai falar e ele não vai fazer. Diferente de mim, que talvez ache que esteja faltando alguma coisa, sabe? Não sei se só eu tenho esse tipo de coisa, se você também. Mas é uma crença limitante que às vezes me incomoda, assim, que eu me encontro na sociedade tentando quebrá-la o tempo todo. E outra que eu acho muito pertinente falar, e assim, de exemplo até para outras mulheres, é que a gente tem uma crença limitante, que a gente tem que tentar quebrar sempre o tempo todo, de que nós mulheres sempre precisamos de alguém. E não, a gente não precisa de alguém para fazer nada, muito menos para bancar a gente. E eu achei engraçado você falando sobre essa questão de ser intimidadora, porque uma vez eu me relacionei com uma pessoa que ela não quis mais ficar comigo exatamente por causa disso. Que ela achava que eu era muito intimidadora porque eu não deixava pagar o meu lanche. Porque eu falava, não, cara, eu tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu posso pagar o lanche, então tá de boas. E não é que eu nunca, jamais, em hipótese alguma, deixaria alguém pagar o lanche pra mim. Por o fato de, eu gostar de ser independente e tudo mais. Não. Acho que é uma questão muito de opções, né? Mas as pessoas entendem isso, né? Não quer que pague, é feminista, é uma pessoa radical e tudo mais. E não é assim, sabe? Então eu fui chamada de intimidadora exatamente por isso. Mas acho um pouco confuso, assim. Acho que as pessoas não entendem muito bem sobre certas coisas, assim, de escolha e de vontades, né? E acabam levando para um outro lado e criando mais crenças limitantes. Mas eu queria saber agora de você, quem que é a Bárbara na sociedade das crenças limitantes? Então, essa pergunta realmente me pegou muito interessante. E eu acho que, assim, a Bárbara na Crenças Limitantes é uma pessoa que tenta acabar com essas crenças limitantes. É óbvio que eu tenho muita consciência de que não é uma coisa que acaba de um dia para o outro. E eu acredito que no mundo ideal essas crenças limitantes não existiriam, mas a gente vive no mundo real. Então, o tempo todo a gente está sendo bombardeado por crenças limitantes, por padrões que são impostos né, pela gente e com a gente. Tem dias que a gente vai estar mais ativa e a gente vai estar mais proativa, e vai ter dias que a gente vai estar mais sossegada, vai estar mais passiva. Então, acho que depende muito de como você acorda, o que aconteceu na sua vida, qual a fase que você se encontra. Principalmente, igual o exemplo que você deu, que eu acho que foi maravilhoso do ensino médio, de que, inclusive, a diferença entre você e seu namorado de forma profissional, porque eu acho que isso acontece muito. A mulher, ela já tem esse espaço um pouco, como posso dizer,
desfavorável, né? De que a gente precisa realmente batalhar 2, 3, 5 vezes mais para ter um salário igual ao homem. Então, eu acho que acontece muito, não só com você. Eu ainda não estou no ramo de trabalho, assim, no ramo profissional, mas eu vejo que isso acontece muito comigo, de pra gente conseguir se destacar e querer chegar a lugares maiores, a gente precisa realmente, igual você falou, fazer horas extras e às vezes ultrapassar os nossos limites. E eu acho que isso também tem muito a ver com o papel que a mulher recebe. Igual você falou, né? De coisas no relacionamento, igual eu também falei, de terem falado que eu não ia me relacionar com ninguém. Porque é justamente isso. Todo mundo tem suas crenças limitantes, né? Mas acaba que as mulheres, elas têm em todos os âmbitos da vida dela e de forma muito exacerbada. Então não é uma crença limitante, né? 2, 3. É tipo assim, várias crenças limitantes. A nossa vida é pautada por crenças limitantes. Então você não querer que um cara pague o lanche, igual foi o exemplo que você deu, você não querer que o seu ex-namorado pagasse o lanche pra você, isso meio que fez com que ele ficasse intimidado. Porque, nossa, mas ela não quer que eu pague lanche pra ela, então ela não é a favor do cavalheirismo. Ela é feminista, então se ela é feminista, ela é de esquerda, e se ela é de esquerda, ela é a favor de tal coisa. Então, assim, são padrões que o tempo inteiro a gente percebe. Então, às vezes, a mulher de direita, não, às vezes é contra o feminismo, e só porque ela tem uma opinião forte, porque ela tem assim, seus objetivos, ela é determinada, ela vai chegar e vai ser julgada devido àqueles padrões. Eu faço uma reflexão diária que é sempre assim, poxa, tal coisa, por que eu quero fazer tal coisa? Por conta de mim? Por causa do outro? Porque eu tenho que fazer? Então eu vou sempre dividir em subcategorias. Total, assim, muito bem entendido. E até porque a gente sabe que as crenças limitantes, a gente consegue gerar coisas boas, né? Quando a gente quebra com elas, mas elas também podem gerar coisas muito ruins. E pra gente poder encerrar, né, esse papo que você. Nossa, acho que se a gente for pegar todos esses tipos de crenças limitantes, a gente vai embora até amanhã e vai falando. Eu quero saber, assim, o que você faz pra não cair nessas crenças, assim, e como você aconselharia outras pessoas pra não caírem também? Então, primeiro eu acho perfeito tudo que você colocou. E eu acho que isso também tem muito a ver do que a gente pode fazer para bular elas, né? Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é compreender a nossa situação atual. Então, você entender que você é um ser humano, de que você não vai ser perfeito e que tá tudo bem, que ninguém é perfeito, que você não precisa comparar com o outro e principalmente de que crianças limitantes existem. E que não é só porque você tirou que você acha que você não tem crianças limitantes, que você talvez não tenha e que ele também não possa criar novas crianças limitantes. Porque eu acho que uma coisa até importante a gente falar aqui e a gente conseguir tratar, que é justamente sobre isso, que é da gente compreender o local da onde a gente está e do que a gente está falando, é a gente conseguir diferenciar essas crenças, né? Porque tem as crenças limitantes mais semânticas, então são coisas que a gente escutou a vida inteira, coisas que já estavam pré-programadas na nossa cabeça, socialmente falando, às vezes crença limitante da escassez. Então, para você ter muito dinheiro, você precisa abrir mão da família, precisa abrir mão do lazer, precisa trabalhar o tempo inteiro, não ter vida e estar o tempo todo estudando, sendo que não é verdade. Para você ser bem-sucedido, primeiro para você ser bem-sucedido, você pode ter uma família. Isso é para você ser bem-sucedido. Ou às vezes, para você ser bem-sucedido, é ter muito dinheiro. Ok, mas isso não tira o seu direito de ter lazer, de você poder ter um lazer. Então, tem esses padrões, essas crenças limitantes que seriam as semânticas, o que você escuta, o que você às vezes acaba falando, e tem as vivenciais. Então, são aqueles traumas que a gente tem, ou de coisas que deixou a gente muito marcado, entendeu? Então, a gente tem que parar com isso, de achar que a gente sabe de tudo, da gente querer cortar caminho e pegar uma situação e colocá-la como verdade absoluta. Eu acho que esse é o principal. E as outras coisas que eu faço, que eu acredito que sejam mais exercício, é a gente conseguir observar no nosso dia a dia coisas que a gente anda fazendo. E isso eu volto para falar da nossa presença. Então, anotar num papel, eu prefiro papel porque é uma coisa mais física, né? Mas pode ser as notas do telefone, que você tá ali vivendo o tempo todo com o telefone. Então, colocar ali, poxa, hoje eu percebi que tal crença limitante, poxa, foi muito forte. Eu pego e anoto aquilo dali, tal crença limitante. Hoje foi tal coisa, tal crença limitante. Se você anotar a cada um dia uma crença limitante que foi mais forte no dia, você já vai conseguir ver, reconhecer e mudar aquela crença limitante. Uma coisa também que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de mantras, né?
mantras, música, eu gosto muito. Então, se você também gostar de mantra, você pode pegar essa crença limitante. Então, por exemplo, minha crença limitante é que eu nunca vou ser amada. Em vez de você falar que você não vai ser amada, cria um mantra pra você. Eu mereço, sou digna de amor, eu gero amor, eu atraio amor incondicional. Então, isso tudo faz com que a gente consiga internalizar aquilo dali e entender. Porque uma crença limitante, antes dela ser uma crença limitante, ela era simplesmente uma falácia. Então, assim, ou simplesmente uma vivência que deu errado. Então, eu acho que a pessoa, ela também precisa internalizar isso através de você entender e falar, poxa, isso aqui eu quero mudar. Isso aqui eu quero mudar, o que eu posso fazer para mudar? E você realmente tentar bater naquela tecla diariamente. Porque para você construir uma coisa é até difícil, mas para você desconstruir e criar outra coisa positiva a partir dessa coisa que é ruim, é mais difícil ainda. Então é um trabalho contínuo. Vai ter dias que você vai estar mais desanimada, que você vai cair naquela crença limitante que às vezes você já tratou antes. Vai ter dias que vão ser melhores, que você não vai estar com crença limitante nenhuma, que você vai estar super livre, super decidida. E tá tudo bem também. O tempo todo, a gente tá ali naquela constância, naquela inconstância. E eu acho que isso que é o mais incrível. A gente tá condicionado à mudança, a gente conseguir mudar e a gente conseguir entender de que aquilo dali não é nosso. Sim, é isso, assim, perfeitamente colocado, sem mais e nem menos. Bárbara, quero muito te agradecer pela sua participação aqui nesse episódio hoje. O prazer foi todo meu, foi uma honra de verdade estar aqui dividindo esses aprendizados com vocês. E olha, sempre que quiser aí, ó, portas abertas do Introsa pra você. Pode voltar quando quiser ir para esses papos maravilhosos e muito pensativos. E é isso, gente. Eu acho que a gente tem que colocar o teflon ali, deixar as crianças limitantes baterem e voltarem. E é isso, gente. Eu vejo vocês nas próximas.